Seja bem-vinda ao Assembleia ao Vivo. Primeiramente, eu gostaria de perguntar para a senhora em relação às pautas da educação, que é o setor que a senhora representa. O que é que tem de desafio em relação às pautas da educação, deputada, nesse início de legislatura? Bem-vinda. Obrigada. Boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Boa tarde muito especial também a todos os servidores, aqui da Assembleia Legislativa. Iniciamos o nosso segundo mandato, temos aí um compromisso de vida com a pauta da educação. E o grande desafio é nós avançarmos na valorização dos profissionais, A luta que nós já deveríamos ter superado. Porque em 2015 já aprovamos aqui na Assembleia, os deputados à época aprovaram uma legislação do piso salarial. Ainda não está superada porque o governo Zema insiste em ir contra direitos conquistados pela categoria, que foi inclusive a pauta de luta dessa semana. O Sindjut realiza uma paralisação e manifestação em função de uma ação direta de inconstitucionalidade que o governo Zema ajuizou no Tribunal de Justiça, tentando retirar. Como é que a gente explica? Como é que a gente explica às pessoas que estão nos acompanhando? Como é que você tem um governador que ele não só não avança em direitos para uma categoria tão importante, mas ele tenta retirar o pouco que foi conquistado. Então, essa é a pauta aí desses primeiros 10 dias que nós estamos nos dedicando. Eu estive com o presidente do Tribunal de Justiça, fazendo um apelo para que o tribunal faça um processo de mediação e não seja o tribunal aquele que vai tirar direito das professoras, dos profissionais da educação, das 8 carreiras. Nós corremos o risco, inclusive com essa ação proposta pelo governo Zema, da categoria ver retirado do seu contra-cheque um reajuste aprovado aqui na Assembleia em 2016, reajuste de 11,36%. Na manhã dessa terça, o presidente aqui da Casa, o deputado Tadeu Martins, ele recebeu o Sindjut, exatamente também se colocou ouviu essas demandas e se colocou à disposição para que a Assembleia Legislativa cumpra esse importante papel da mediação, para que nós possamos avançar em direitos e não essa tentativa permanente por parte do governo de retirada de direitos. Eu cito essa situação porque o julgamento dessa ação está agendado para essa próxima quarta-feira, a partir das 13h30, no Tribunal de Justiça. E é um assunto que interessa muita gente, envolve diretamente 400 mil pessoas, profissionais de educação nativa e também aposentados, suas famílias, impacta nas escolas. Então, é um assunto que interessa a todos nós. Agora, deputada, em algumas vezes, representantes do governo, da área de educação do governo, vieram aqui e disseram que pagam, se o governo paga, sim, o piso, eles citam uma questão aí de proporcionalidade, de horário, mas o que a senhora está dizendo aí é que há uma retirada de direito. É porque a Assembleia Legislativa, ela regulamentou a política do piso salarial aqui no Estado, que é a Lei 20.710, que foi encaminhada pelo Executivo à época para a Assembleia e votada, e a emenda à Constituição 97, votada aqui na Assembleia em 2018. Então, as regras do piso salarial em Minas Gerais, elas precisam seguir a legislação estadual. O STF, quando lá em 2011 julgou se o piso era constitucional ou não, o STF, ao fazer esse julgamento final, ele disse do que era o piso, que é vencimento básico, não podia ser um total de remuneração, e também a prerrogativa de que os estados possam fazer suas regulamentações. Ou seja, a legislação federal estabelece um parâmetro geral e os estados podem, sim, avançar. Ele não pode ir contra o que uma legislação federal estabelece, mas ele pode avançar, e foi exatamente o que aconteceu aqui no Estado. Então, o governador, se ele discorda de uma legislação, ele precisaria encaminhar um projeto de lei aqui para casa, alterando aquilo que ele julga pertinente e enfrentar o debate do processo legislativo. Mas não é esse o caminho que o governador trilhou, Ele tem ido ao Tribunal de Justiça questionar uma legislação que já tem 7 anos. Como é que uma legislação que já tem 7 anos pode ser tão prejudicial ao Estado a ponto do governo e toda a sua equipe gastar tanta energia para tentar declarar inconstitucional artigos da lei? Então, Minas Gerais tem uma regulamentação, outros estados também têm. Tem estados que pagam um piso integral, um valor integral do piso, que hoje é pouco mais de R$4.000, para jornada de 20 horas, por exemplo. Aqui no estado, a nossa jornada é de 24 horas. Então, nós precisamos, inclusive, e esse foi um
um compromisso importante aqui da Assembleia, através do presidente Tadeu, do diálogo. Sim. Nós precisamos dialogar. Sim. Não é possível só a retirada de direitos, não é? Então é preciso que o governo diga quais são suas propostas e que nós possamos avançar para ter uma categoria valorizada. Deputada, a senhora está falando aí em relação ao diálogo, em relação a essa mediação da Assembleia nessas questões da educação. A senhora foi presidente da Comissão de Educação na última legislatura. Pretende pleitear esse cargo de novo, deputada? Sou candidata, porque o trabalho de comissão, ele é um trabalho que reflete muito essa representatividade com a qual a gente trabalha. Acho que foi uma experiência importante na primeira legislatura, né? Nós nos dedicamos a levar a comissão à vida das pessoas, foram muitas visitas técnicas, nós nos dedicamos também à pauta da defesa da UENG e da Unimontes, né? Porque a comissão cuida da educação básica, mas também cuida da educação superior. Nós nos dedicamos à pauta da ciência e da pesquisa, no momento que nós enfrentamos tanto negacionismo, né? Então, nós pudemos entregar ao final de 2023 agora, né? Que nosso mandato termina em janeiro, um resultado de um trabalho parlamentar na Comissão de Educação, além das audiências, que foi uma forma muito prática e constante da sociedade participar e muitas proposições, projetos de lei foram construídos em audiências, de espaços do diálogo com setores da sociedade. O resultado final foi uma proposição legislativa. Então, eu sou candidata a continuar nesse espaço, cumprindo a função, né, de deputada estadual a partir desse lugar na Assembleia. Mas permaneço com a pauta em defesa do meio ambiente, né, que é uma pauta que nós nos dedicamos e acho que ela é fundamental, né, pela importância estratégica dos nossos territórios. Continuo com a pauta de defesa dos serviços públicos, né, que também é uma pauta estratégica, para toda a sociedade, né? O Estado, ele devolve à sociedade os seus impostos na prestação de serviços públicos que precisam ser de qualidade. Então, são pautas, acompanha agora, né, a discussão nacional da repactuação do acordo da Vale, do primeiro crime dela em Mariana, né? Eu já acompanhava na legislatura passada, sigo fazendo esse acompanhamento, verá uma comissão externa da Câmara dos Deputados acompanhando toda essa negociação, então é uma pauta também que a gente se dedica. E a luta contra as privatizações no Estado, desde a área da saúde, não é, que o governo tem aí feito a privatização da rede FEMIG através da entrega de gestão para a OESs, como na educação, que também é a entrega de gestão das escolas estaduais para a OESs, privatização dos parques estaduais, que também está em curso por parte do governo do Estado. Fizemos uma luta importante contra a privatização do Parque das Águas, na legislatura passada, então pretendo continuar com essas pautas, além de fortalecer todos os espaços no enfrentamento da violência contra as mulheres, né? A experiência no final da legislatura passada sobre a violência política de gênero durante o período eleitoral que eu vivi e outros parlamentares e candidatos viveram. Nós precisamos tornar os ambientes, inclusive o ambiente da política, um lugar livre de violência contra nós mulheres. Então, acho que essa pauta também é uma pauta que darei sequência me dedicando mais nesse segundo mandato. Deputada, a senhora chega aqui à Assembleia nesse segundo mandato com uma força muito grande, com uma votação muito grande, 48 mil. Quase 250 mil votos teve a deputada Beatriz Cerqueira, a mulher mais votada da história da Assembleia. E o partido da senhora também chega forte com uma grande bancada aqui na Assembleia. O governador Romeu Zema, na posse aqui dos deputados, ele sinalizou que deseja fazer uma abertura de diálogo, ter mais diálogo com a Assembleia em relação ao primeiro mandato, comparativamente é o primeiro mandato dele. Como é que deve ser a atuação? O Partido dos Trabalhadores faz oposição ao governador, ao governo Zema aqui. Como é que deve ser a atuação da senhora como parlamentar e também da bancada em relação a essa postura de um pouco mais de diálogo já declarada pelo governo Zema nesse segundo mandato? A nossa oposição é uma oposição a um projeto, não é uma oposição ao governador, não é nada pessoal. A visão que ele defende de Estado é uma visão da qual eu discordo, né? Essa ideia de que o mercado acima das pessoas, essa ideia de que mineração é de utilidade pública e, portanto, vem acima, né, e vem primeiro do que os demais interesses da sociedade. Então, eu discordo.
né? Eu discordo dessa forma de pensar a sociedade. Então, quando a gente discute oposição, nós estamos discutindo oposição a essa forma de pensar o Estado e de pensar aqui a nossa sociedade em Minas Gerais. E é da mesma forma que vou continuar nesse segundo mandato, me opondo a projetos que não melhorem a vida do povo, né, e que coloquem interesses econômicos e de pequenos grupos acima dos interesses da população mineira. Então, foi assim que nós nos guiamos e é assim que faremos nesse segundo mandato. O governador, no primeiro mandato, ele judicializou muito a relação com a Assembleia, né? Foram várias ações de votações que nós tivemos aqui, de votações que ele queria que acontecessem e não aconteceram. Então, a responsabilidade, né, de melhorar as relações com o parlamento é do governador. O Poder Legislativo, ele não atuou e não acredito que atuará em confronto com o governador. Mas o que também não é possível é que qualquer governo, né, nós estamos falando então desse atual governo, tente impor a sua pauta. Vou citar um exemplo. A gente tentou muito que o governo fornecesse informações sobre o regime de recuperação fiscal. Qual era o plano? Porque o regime de recuperação fiscal, logo após a adesão, o governo do Estado apresenta um plano. Qual é o plano? Sobre contas do Estado, né? Vários documentos, várias informações e documentos foram solicitados. Então, perceba, na medida em que você não consegue aprofundar em conteúdos que são importantes, não poderíamos, nós aqui no parlamento, fazer uma votação delegando questões tão complexas ao governo, fugindo da nossa responsabilidade. Como a gente está vivendo um pouco essa sociedade do espetáculo, né? Tudo é rede, né? A gente faz por uma lacração de 30 segundos. Às vezes a gente se esquece da importância do papel de um parlamento, né? O papel do parlamento, eu não sei se é ficar fazendo atividade física, né? Cada um sabe de si, mas eu inclusive acho importantíssimo fazer, mas não sei se esse, né, é sobre isso que nós deveríamos estar conversando, né, mas o parlamento tem uma função importante e como a gente tem uma diversidade, são 77 pensamentos, opiniões, lugares, regiões, então nós temos aí a sociedade representada aqui. Então a gente tem que debater mais conteúdo, a gente tem que ter paciência com proposições, a gente tem que pensar na política como esse lugar do bem comum, né? E não da lacração de 30 segundos, porque os 30 segundos passam e o que fica para a sociedade depois? Se a gente não faz um bom processo de fiscalização, se a gente não faz uma boa discussão de infraestrutura, nós corremos o risco de ter consequências na vida das pessoas que ficam para sempre, né? Uma barragem que rompe, né? É uma consequência quando você não tem políticas que fazem uma correta fiscalização, não é? Como, por exemplo, nós devolvemos à sociedade uma política de segurança de barragens, né? Então, você tem uma legislação que as mineradoras não cumpriram, inclusive, né? Que o prazo de descomissionamento terminou em março, né? Mas nós atuamos, não é? Se você não faz uma discussão, se você não faz uma discussão de orçamento, né? Como que a sociedade acompanha o que é prioridade para ela naquilo que diz respeito à vida dela? Então a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência, né? Da além da lacração para a gente cumprir a função que é estar a serviço da população. Deputada, obrigada pela entrevista, parabéns pela eleição e um bom trabalho para a senhora. Obrigada. Eu que agradeço.